Filhos de pais narcisistas. Qual será o destino deles? Bom, muito prazer em falar com você aqui no meu canal. Me chamo Saulo Veríssimo, sou psicanalista, diretor do Instituto Veríssimo, presidente da Associação Internacional de Terapeutas, Psicoterapeutas e Psicanalistas do Instituto Veríssimo. E é um prazer receber você aqui para mais uma conversa. Eu sei que talvez você gostaria que eu te explicasse, eu talvez te desse uma aula completa, né, sobre tudo que envolve o comportamento narcisista de um pai ou de uma mãe. Mas provavelmente, se eu fizer isso, eu vou ter para te passar as mesmas informações que você vai encontrar no Google, que são informações pouco aprofundadas. O narcisismo, o termo narcisismo, ele foi cunhado por Freud, né, a partir do mito de Narciso. Narciso, conta a história, era um jovem belíssimo, belíssimo. E em um determinado momento, caminhando perto de um lago, ele viu seu reflexo no espelho. E ele pensou, quem é esse outro jovem tão lindo quanto eu? Eu vou em busca dele. Mergulhou e quanto mais ele ia profundo, mais aquele jovem se afastava e ele morreu afogado por conta dessa, né, vaidade, dessa beleza toda. A teoria do narcisismo, ela se divide em duas partes, né? O narcisismo natural, ou seja, o processo de construção da sua individualidade, da sua priorização, o processo de construção dessa ruptura do cordão umbilical, da simbiose com a mamãe, etc, etc. E existe o transtorno de personalidade narcisista. O que a gente considera a personalidade? A personalidade é a maneira com que você enxerga a vida e se relaciona com ela. Quando a gente fala que uma pessoa tem um transtorno de personalidade, a gente está dizendo que a maneira dela enxergar a vida e se relacionar com ela é transtornada, é disfuncional. Então, algumas características do transtorno de personalidade narcisista são especialmente essa pouca ou nenhuma empatia, essa sensação que o mundo inteiro deve algo a ele ou a ela, que todos são inferiores e ele é um ser acima de qualquer coisa, de qualquer um. A ausência total de culpa de qualquer coisa que faça. A capacidade de ter a frieza, né, de manipular as emoções, seja para conseguir o que quer, seja para detonar a mente da outra pessoa. A inveja, né, a autocentralização, ou seja, eu sou o centro do universo. Se sabe que toda essa construção desse transtorno, na verdade, ela é criada ao longo da vida, da história, né, infantil, adolescente da pessoa, para mascarar justamente o oposto, né? As inseguranças, a baixa autoestima, a baixa percepção de valor e etc. Mas o narcisista, né, a pessoa com transtorno narcisista, ela não admite nada disso, constrói esse personagem, né, essa persona, essa pessoa, essa personalidade, e nós consideramos que é um transtorno quando esses comportamentos eles são prejudiciais para pelo menos as pessoas à sua volta. Veja que eu falei do transtorno de personalidade narcisista, ou seja, de uma pessoa que possui uma personalidade disfuncional e ela enxerga e se relaciona com a vida de forma disfuncional. Agora imagina isso em um filho.
Pais narcisistas costumam eleger um filho predileto. E quando eu falo predileto, é aquele filho ou aquela filha que eles direcionam toda essa carga, né, de características comportamentais, toda essa construção da personalidade para especificamente esse filho ou filha. Né? Não que numa família com vários filhos, os outros não sofram com isso. Mas normalmente o pai ou a mãe narcisista, né, tem a tendência a direcionar mais para aquele filho ou filha que ou é o primeiro ou mais se parece com ele na visão dele sobre si, não como narcisista, mas como pessoa fraca, sem autoestima, insegura e desprovida de valor. E daí nasce essa relação completamente tóxica e abusiva dos pais narcisistas com o filho. E aí a gente entendendo, se você me acompanha aqui e já viu outros vídeos, entendendo a formação da personalidade da criança, né, a gente sabe que pelo menos até os 7 anos, a cognição, a capacidade de refletir sobre o que aquelas figuras de autoridade estão falando sobre você, é verdade ou não, ela não existe. Então toda aquela carga é internalizada como verdades absolutas. Porque além de vir num período em que a criança não tem ainda, né, o discernimento de pensar, peraí, mas isso aí não sou eu. Isso também vem de uma figura de autoridade. Né? Uma figura que gerou você, por exemplo, que fez parte da geração, etc. E a nossa mente, mesmo os adultos, ela tem uma tendência a rebaixar o senso crítico para pessoas que nós consideramos figuras de autoridade. Então, se você, por exemplo, tem um professor que você respeita muito, né, e que você admira muito, é possível que aquele professor fale alguma besteira, alguma coisa errada, e você simplesmente compre aquilo como verdade, né? E isso não é muito fora do comum em alguns cursos, né? A disseminação de ideologias totalmente distorcidas, mas por serem figuras de autoridade, aquilo é comprado como verdade, aquilo vira movimento, aquilo vira todo um processo, etc. Então imagina uma criança até os 7 anos internalizando que a sua personalidade é tudo aquilo que aquele pai e aquela mãe narcisista dizem sobre ele. A partir dos 7 anos que a personalidade está formada, ela não vai usar elementos externos para comparar a realidade externa. Ela vai usar elementos internos para comparar a realidade externa. Então, ao sair dessa fase, a criança ela vai ver o mundo através de tudo aquilo que foi construído dentro dela como sendo sem valor, sem merecimento, insegura, frágil, culpada de tudo, indigna. E aí, com o tempo, lá pelos 12 anos, né, existem algumas possibilidades. A principal delas é a busca incessante por afeto que não teve. Por quê? Dada a falta de empatia, para você ter uma ideia, né, foram feitos estudos em laboratório com pessoas com transtorno de personalidade narcisista e a área do cérebro responsável pela empatia nessas pessoas era pouquíssimo desenvolvida. Então, a tendência mais natural é que, chegando lá pelos 12 anos, né, aliás, depois dos 7 anos até os 12 anos, a criança vai buscar externamente isso que falta nela. Esse reconhecimento, esse valor, esse afeto, essa aprovação, essa validação. E
Se ela conseguir encontrar pessoas na família que deem isso a ela tem grandes chances, né, de começar a elaborar aquele material vindo dos pais e construir, né, uma personalidade um pouco mais saudável. Mas se ela vai buscar isso, por exemplo, na escola, né, que a gente sabe que existem outras crianças que também possuem problemas emocionais, tudo isso provavelmente vai ser reforçado. Quando a gente vai chegando lá para perto dos 16 anos, a tendência é a busca pela repetição daqueles padrões. Então, na fase dos relacionamentos, né, que hoje começa muito mais cedo, né, mas na fase dos relacionamentos a tendência é buscar pessoas narcisistas. E isso pode se estender pela vida inteira da pessoa. Ou a repetição do padrão narcisista e abusivo pelo qual ela foi submetida. Essas são as duas tendências mais comuns de crianças que cresceram com pais narcisistas, ou com o pai ou com a mãe, e que se tornaram adultos ou jovens, ou se tornarem aquilo, né, que os pais, o pai ou a mãe foram, narcisistas, manipuladores, abusivos, ou seja, desenvolverem esse tipo de personalidade por entenderem que daquela forma aquelas pessoas tinham êxito, eram reconhecidas, valorizadas, sabe? Todo mundo gostava delas e tal. Então é possível sim que esse jovem, esse adulto se torne uma pessoa abusiva, repita esse padrão, como é possível que ele busque parceiros com o padrão do pai ou da mãe. Essas são as principais tendências de quem cresceu, né, dentro de um lar narcisista. Mas existe uma boa notícia. Esse não precisa ser o destino final. Talvez esse vídeo aqui seja justamente o que você precisava para entender como romper com isso. Como nem buscar ser narcisista, desde que você não tenha desenvolvido transtorno, mas você pegue as características narcisistas e você use isso para poder se proteger do mundo. Ou se você viveu relações abusivas. Dentro do processo de terapia, o caminho, e aí você precisa de terapia para isso, tá? Por quê? Qual é o erro de 9 em cada 10? Qual é o erro de 9 em cada 10 pessoas que desconfiam que tem pais narcisistas? Vai no Google, aí acha uma lista, aí lá tá escrito assim: se o seu pai ou sua mãe tiver pelo menos 5 desses itens, ele é narcisista. E aí cria ou uma sensação de que tem um débito, não, preciso salvar meu pai ou minha mãe. Ou cria um ódio, uma raiva, um rancor muito grande. E ambos os caminhos são tóxicos para quem faz. Porque se você se sente na responsabilidade de salvar um narcisista, o que você vai ouvir é o que você sempre ouviu a vida inteira. Porque narcisistas não reconhecem que são. Se você cria um ódio, um rancor, com o tempo isso vai consumir você de tal forma que você vai permanecer vivendo os mesmos padrões que você vivia antes. Então, o Google pode ser essa ferramenta para você despertar. Mas o primeiro passo é procurar uma psicoterapia. E dentro da psicoterapia, fazer essa investigação. Chegando à conclusão de que existe ou uma hipótese muito grande, ou que de fato você, né, foi criado por uma mãe ou por um pai narcisista, se o teu terapeuta
propõe a ressignificação, troque de terapeuta. Por quê? Porque o caminho para você conseguir superar isso é o caminho da aceitação. É como o luto da maternidade ou da paternidade. É literalmente viver esse processo de luto. De que aquele pai e aquela mãe não te ofereceram a maternidade ou a paternidade. E para fazer isso é importante você ter ajuda. Até o ponto em que você aceite isso tranquilamente. Ok, eu não tive a paternidade do meu pai, ou não tive a maternidade da minha mãe. E aí você pode, né, com essa consciência, perceber que outras pessoas foram essas figuras para você. E buscar, né, caminhos para, se possível, inclusive, e aí é uma decisão totalmente sua, você não tem obrigação, perdoá-los. Mas, com certeza, chegando nesse ponto, você vai conseguir respeitar o fato de que eles têm o direito de serem como são. E a partir daí decidir. É possível que não haja convivência, ou eu quero ter alguma convivência? Se a decisão é não vou conviver, existe algum risco, né, de em algum momento mais na frente você não conseguir desenvolver mecanismos de blindagem mental para outros narcisistas. Então o caminho da pequena convivência, desde que você, né, construa, aprenda com seu terapeuta exercícios de blindagem mental, um exercício que eu usava, é engraçado, mas usei muito, era o exercício dos pôneis. Né? Quando um cliente meu dizia, não, mas é porque quando ela fala isso, mexe comigo, eu disse assim, ó, vamos fazer assim, eu vou começar a falar um monte de coisa aqui, e eu quero que você, na sua mente, imagine um monte de pônei vestindo sainha de bailarina e dançando. E eu começava a falar as mesmas coisas, né, que a mãe ou o pai falavam. No começo, até que a pessoa não conseguia se concentrar. Daqui a pouco a pessoa nem escutava o que eu estava dizendo. E você vai dizer, Saulo, que exercício ridículo. É para ser ridículo. Por quê? É para tirar a tua mente do lugar onde ela quer ir, que é o lugar onde ela conhece. Esses exercícios de blindagem também vão vir junto com o desenvolvimento da capacidade de perceber comportamentos narcisistas nas pessoas que podem te prejudicar. E daí para frente, você começar a fazer escolhas conscientes de pessoas com comportamentos funcionais, saudáveis, seja para uma relação profissional, um relacionamento amoroso. Vamos imaginar que o seu chefe seja narcisista e você não pretende mudar de emprego. Com ferramentas de blindagem, você consegue conviver com ele. Porque ele vai estar falando lá e você vai estar imaginando um monte de pônei colorido, de unicórnio, dançando balé de sainha de tutu. E vai ser até apenas as informações que você precisa. Qual o próximo passo? O desenvolvimento de inteligência emocional. Para que quando você se depare com situações que tragam gatilhos da infância, você tenha a capacidade de usar da sua inteligência para racionalizar. Eu não sou mais uma criança, isso que está acontecendo aqui é aqui e agora, e eu vou resolver os fatos. Chegando a esse ponto, você conseguiu vencer o que seria, né, o seu destino. Que seria ou viver relações abusivas em vários âmbitos da sua vida, ou ser uma pessoa abusiva. Fez sentido para você? Faz assim.
Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo e mais. Encaminha esse vídeo para quem precisa. Muito obrigado.